Olha que bom. Este é o Tobias Carvalho. O que houve? Não, ok. Iva Matos e eu temos o prazer hoje de receber aqui no Instituto Ling o Tobias Carvalho. Vamos dar o currículo. O Tobias são 3 frases o meu currículo. Mas, enfim, boa noite é importante dizer a formação dele. Bom, o Tobias Carvalho nasceu em Porto Alegre em 1995, ou seja, ele podia ser meu filho da Tânia, facilmente. Meu neto. Ele é formado em Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e já participou de oficinas literárias. As Coisas, esse livro aqui, é o primeiro livro dele, que foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2018. Nesse livro de estreia, que é o motivo também que a gente traz o Tobias aqui hoje. É muito confessional, né, Tânia? Sim, e não é um livro bonzinho. Não é um livro, assim, daquele que tu lê, assim, facilmente. É um livro que te prende muito, porque ele é muito sincero. Ele é um livro muito verdadeiro. E aqui a gente... Corajoso, exatamente. Foi Ângela, a própria mãe, a própria avós, mãe do menino. Toda a família. A tia. Agora eu estou vendo toda a família. E este livro do Tobias foi o Daniel Galera e a Letícia Verchoves, que está aqui conosco, a Letícia, que foi uma das nossas entrevistadas aqui no Café no Ling, e escolheram o livro do Tobias para ser o vencedor, sem saber, o livro não estava identificado, né, Tobias? Sim. Boa noite, gente, tudo bem? Obrigado por terem vindo. Feliz de estar aqui. E obrigado, Ivan e Tânia, pelos elogios também, fico contente. Sim, esse livro, ele surgiu a partir do Prêmio Sesc, né, que é esse prêmio que tem um papel super importante no Brasil de revelar... Eu quero, obrigado. Eu não vou dizer que não, né? Mas esse prêmio ele tem o papel de revelar autores estreantes, né, que estão surgindo e que nunca publicaram. Então, ele tem esse processo de... a gente manda os livros, tudo pela internet, não tem nenhum nome, tem só o título, e daí tem várias comissões que vão passando o livro para uma comissão final, que vai lá e escolhe um livro de uma seleção ali e tal. E eu, quando eu escrevi meu livro, eu já sabia que esse prêmio existia e achava que valia a pena escrever e tal, mas naquela época, bom, eu estava no meu penúltimo ano de faculdade, já estava meio, sei lá, o que eu vou fazer da minha vida, mas eu não achava que nem que eu ia ganhar, nem que... Eu queria publicar meu livro, mas esse negócio de ser escritor veio muito forte, assim, do nada, e foi muito legal, porque eu sempre tive esse sonho, né? Terminaste, formaste em Relações Internacionais. Formei em Relações Internacionais, eu tinha trocado, eu fazia comunicação antes, e eu estava um pouco perdido. Agora eu estou um pouco menos perdido, mas aconteceu uma coisa muito doida com o júri que me escolheu também, porque, bom, a Letícia Virchovski, essa é uma boa história, ela foi minha vizinha quando eu tinha uns 8 anos, ela morava no mesmo prédio que meu pai, e eu me lembro dela quando eu era muito pequeno e via ela, sabia que ela era uma escritora, e estava, acho que mais ou menos naquela época tinha tido a Casa das 7 Mulheres, e ela era famosa. Era famosa, e eu achava... Eu admirava ela, nossa, uma escritora e tal. E o Daniel Galera, que foi o outro jurado, ele foi uma inspiração muito grande. Ele é um grande escritor, Daniel Galera. Eu gosto muito dele. Ele tem um livro, que é o Dentes Guardados, que é um livro de contos, que foi o primeiro livro dele, que ele tinha 21 anos quando ele publicou, e que eu li quando eu tinha 21 anos, e eu tive... depois que eu li esse livro, eu pensei, nossa, mas eu acho que eu não preciso esperar
ter 60 anos para publicar um livro, né? Eu posso fazer isso agora. E foi meio que a força para eu ter vontade de terminar um livro. Então, foi muito estranho, porque eles sempre pegam comissões de vários estados diferentes. Cada ano eles fazem uma coisa diferente. É um prêmio nacional, e daí os 2 são de Porto Alegre, os 2 são escritores que de alguma forma têm a ver com a minha história, e foi, sei lá, parece que a vida fechou. O seu vencedor. Vamos brindar o teu livro, tua história e esse nosso encontro aqui. Saúde. Saúde. Enquanto a gente brinda, eu só queria dizer a vocês que aqui nas paredes, toda a galeria que nós hoje invadimos um pouco a galeria, tem as obras do Sérgio Sister, O Sorriso da Cor e Outros Engenhos. É muito interessante a arte dele, então queria agradecer também ao Ling por nos permitir ficar aqui junto com obras de arte, já que tu lançaste uma obra de arte, que eu acho o teu livro uma verdadeira obra de arte. Então, vocês depois tem o catálogo, vocês podem depois dar uma passeada, é muito interessante, porque tem os espaços brancos, o que não chegam a ser completamente brancos, né? Vocês depois vão percebendo isso, é muito lindo. Esse vazio, né? Preencher esse vazio e essas cores. O Ivan trouxe uma revista, antes da gente enrolar aqui o nosso papo e chamar vocês para fazer perguntas. O Ivan trouxe a revista Bach, que é uma revista editada aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Isso mesmo, pela Mariana Bertolucci. Essa revista vocês encontram em bancas e em vários lugares aqui em Porto Alegre. E por que eu estou trazendo isso? Primeiro que eu escrevo na revista, claro. Mas, segundo lugar, porque a Mariana é uma jornalista, ela já trabalhou na Zero Hora, ela já trabalhou em vários lugares, e como colunista social ela era. E a Mariana teve essa coragem também, essa ousadia, que eu acho que é muito um traço da personalidade do Tobias, que é de tu fazeres as coisas porque tu sente a necessidade de mostrar o teu trabalho, de inovar de alguma forma, né? A revista, a Mariana brinca que parece um pouco a escolinha do professor Raimundo, porque ela chama todo mundo que... jornalista, você sabe que hoje em dia tem pouco espaço para trabalhar atualmente, né? Não é o meu caso, até estou empregado há 16 anos, mas, enfim... tem muita gente aqui, e já passou por aqui, isso é bacana, vai sempre mudando a cada edição da revista, né? Então, ela convida jornalistas conhecidos, gente que não está mais no mercado, para escrever, para mostrar, fazer entrevistas, ou para escrever contos, textos. E tem fotógrafos, tem fotografias. E esse número... É muito aqui, caprichado essa revista. É muito caprichado. Esse número, especialmente, é dedicado à música popular brasileira. É uma entrevista com o Nelson Motta, que é um papa, né, da nossa música, que foi produtor de discos da Elis Regina, da Marisa Monte. Namorou, inclusive, a Elis. Namorou a Elis. Não é fofoca, mas ele abre, ele conta. A Marisa Monte também, ele foi apaixonado. Bom, mas não era isso que a gente veio aqui para falar mal dos outros. Enfim, era para falar sobre isso. Ele conta isso até na TV, o Nelson Motta. Ele conta. Vamos, Tobias, tu andaste por todo o Brasil. Este prêmio SESC, que o Tobias Carvalho ganhou pelo seu livro, ele e uma outra moça, Juliana Leite. Juliana Leite, que é uma graça também, adorei o livro dela. Sobre costuras, né? É muito lindo. Ele andou por todo o Brasil agora e veio da Flip. Então, eu queria que tu fizesse assim, um apanhado do que tu viste, o que tu percebeste no país, assim, de louco, de bom, de ruim, de tudo, esse momento tão maluco que a gente está vivendo aí. E eu só queria dizer, falando de momento maluco, que não é nepotismo o convite, viu, aqui do Tobias, porque ele é Carvalho. Mas não somos parentes, né? Até onde a gente Infelizmente, mas poderíamos ser. Eu estou nesse ciclo de viagens que vieram a partir do prêmio, né? E aí tem vários lugares do Brasil. Eu não conhecia o Nordeste, por exemplo, e já fui para Natal, para Recife, e me apaixonei muito mesmo, assim, É engraçado como a gente vê muitos Brasis diferentes, né, em um Brasil só. E aí tem algumas experiências boas, outras ruins. Uma das viagens que a gente fez foi para Roraima, e que a gente foi para Boa Vista, e foi um pouco estranho, assim, porque a gente não sabia nada sobre Boa Vista. A gente até conheceu uns gaúchos que estavam lá. A gente viu, porque lá é uma cidade
que vai muita gente morar e as pessoas não, meio que não são de lá. E aí a gente viu 3, e era uma cidade pequena, uma cidade do interior, assim, que é uma capital. E super calor, super quente, meio que não tem nada para fazer. E daí a gente viu 3 gaúchos que falaram que foram para lá e se apaixonaram. E a gente ficou se perguntando, mas por quê? Por quê? E aí, enfim, e lá era meio complicado. As coisas aconteciam assim de uma maneira meio desorganizada. Foi talvez a pior experiência que a gente teve, mas enfim, muita coisa bonita também. Agora na Flip, que foi o último lugar que eu fui. É a Feira de Literatura de Paraty. Isso. A outra vez que eu tinha ido, no ano passado, logo depois que tinha saído o prêmio, foi muito diferente, porque eu acho que eu estava muito atordoado com o que estava acontecendo, meio que pulando de paraquedas num meio que eu mal conhecia, assim, e dessa vez foi um pouco mais... Eu estava me sentindo um pouco melhor, assim, um pouco menos tímido e não sei, indo em mesas para falar sobre literatura mesmo e não sei, no começo tem muita coisa de o escritor jovem, etc. E daí tu vai vendo que tá, ok, sou um escritor jovem, mas também quero falar de literatura e ponto, né? É como aquela coisa, literatura feminina. Não existe isso, né? Quer dizer, um escritor jovem, bom, mas tu é um escritor, na verdade, né? E me diz uma coisa, fazendo todas essas coisas que tu anda fazendo, andando por feiras e dando essas palestras e entrevistas, como é que fica a tua vida profissional, assim? Quer dizer, tu é mais um escritor agora e menos vai trabalhar na tua área de relações internacionais? Como é que vai ficar isso? Pergunta difícil para tu fazer na frente da minha família, mas eu conheço a tua mãe, ela sabe. Eu acho que, bom, eu tô cada vez mais afastado da área de relações internacionais, na verdade. Esse ano, como está sendo esse ano muito atípico, né, na agenda de ter esse ciclo de viagens, não poder trabalhar porque o negócio está meio intenso, mas ao mesmo tempo ter uma grana entrando, está sendo bom para eu poder escrever, na verdade. Está sendo tenho muito tempo livre. Uhum. E isso é bom e ruim, na verdade. Tem que lidar com a rotina, lidar com o ócio. Mas eu tô gostando, por enquanto. E tu já tem algum projeto que tu tá escrevendo já para um próximo livro? Eu tô escrevendo um romance agora. E tá sendo um processo bem diferente, assim. Porque, bom, quando eu escrevi o meu livro é um livro de contos, ou As Coisas. E eu fazia oficina aqui em Porto Alegre, eu fiz a oficina do Pedro Gonzaga por muito tempo, e ia, voltava e tal, mas eu gostava muito porque, bom, lá, uma oficina eu acho que ela não faz milagres no sentido de, ela não faz... Não ensina ninguém a escrever. Não ensina ninguém que não sabe nada te a dá escrever. um rumo, assim, né? Exato, eu acho que ela, para quem já gosta de escrever e já lê muito, ela vai fazendo tu perceber algumas coisas sobre a tua própria escrita que tu pode melhorar e coisas que não funcionam ou que funcionam, tu vai vendo quando tu vai ler para os teus colegas ou quando tem um bom professor e tal. As obviedades, não é? Que às vezes acontece numa escrita. E aí, bom, mas eu fiz os contos muito livremente e com alguns são muito antigos, outros eu fiz depois, assim, é um negócio que demorou e que no começo eu não sabia que eu queria escrever um livro, depois eu fui vendo que muitas das coisas que eu escrevia tinham um tema, né, e que eu podia montar um livro. Mas eu não tinha nenhuma pressão, sabe, não era uma coisa... Eu só, sei lá, chegava em casa e escrevia o que eu estava afim de escrever. Tu mostravas para alguém? Mostravas? Eu mostrava para alguns amigos, mostrava na oficina, né? E agora, com essa ideia de escrever um romance, tá sendo um pouco diferente, assim, porque eu sinto que eu me boto uma pressão interna para agora tem que ser bom, agora alguém já sabe. Porque antes, sei lá, muita gente não sabia que eu escrevia, inclusive dentro da minha família, sabe? Então foi... assim, minha irmã ou meus amigos, ou sabiam que eu escrevia, mas não que eu tinha fôlego para escrever um livro inteiro. Então foi uma curva, assim, na vida meio brusca. Tobias, e para quem aqui não leu ainda o teu livro,
Como é que tu poderias sintetizar ele? Sobre o que fala o teu livro? Eu não gostaria de passar por cima de ti. Eu queria que tu me dissesse, porque Eu li, adorei, o Ivan também, claro. Cada um tem a sua visão. Para mim, agora tu me conta que ele foi escrito assim, espaçadamente, mas para mim parece que ele foi escrito numa continuidade, que ele tem uma continuidade, uma história inteira com fôlego, porque eles se entrelaçam entre si os contos. Então eu queria que tu me dissesse assim, qual é a tua visão sobre esse livro, sobre o que trata esse livro. Essa é uma pergunta que eu sempre tenho alguma dificuldade de responder. É difícil, né? Escritores falar sobre os próprios livros não é tão fácil quanto parece, principalmente quando é um livro de contos. Mas basicamente o que une os contos de uma certa forma é que todos têm personagens homossexuais e a maioria deles, os personagens são jovens, da minha geração, e também a maioria dos contos se passa em Porto Alegre. Então tem essa coisa de como as pessoas se relacionam hoje. E daí entra muita coisa dos aplicativos de encontro. Existe... Eu queria, quando eu escrevi, quando eu comecei a escrever, quando eu estava escrevendo, uma coisa que me incomodava era que a temática LGBT ela era muito sempre em cima de se assumir, ou de aceitação. E eu achava que a gente já estava numa hora que a gente podia falar para a tua geração, principalmente, já acho que ultrapassou isso, já sim ultrapassou. ou não? Sim e não. A gente está num processo, assim, mas eu acho que, não sei, as relações heterossexuais já têm muitos séculos de elaboração em cima, etc. E as relações gays ainda falta muito, né, para desvendar. E eu achava que tinha material, e daí eu quis escrever um livro em cima disso. Mas até tu tinha falado antes que do aspecto confessional do livro, e eu acho que eu não vejo tanto dessa forma, para falar a verdade. Porque eu até tive muita mudança de como eu vejo meu livro ao longo do tempo, porque, enfim, é um livro de ficção. Claro que qualquer livro de ficção tem algo do autor e tem parte de dentro de alguma coisa. Pode ser de alguma coisa que o autor viveu, mas pode ser que não, ou pode ser uma mistura, pode ser, sabe? Nunca é uma coisa tão linear, e eu acho que esse livro, claro que tem algo de mim, mas não é um livro autobiográfico. Mas, claro, tem essas questões que me afetavam. Mas é que teve uma vez... Te afetavam e não te afetam mais? Não, claro, me afetam. São coisas que eu tento desvendar. Eu não acho que eu tenha conseguido desvendar no livro, mas, sei lá, eu fiz mais perguntas sobre essas coisas que me afetavam. Mas teve uma vez que um jornalista veio falar comigo, que eu me dei conta, assim, de como talvez eu estivesse fazendo um marketing errado do livro. Porque veio o cara e disse assim, Tobias, eu vou passar para Porto Alegre e eu queria fazer uma entrevista contigo. E eu estava pensando em fazer uma entrevista que não fosse tão quadrada, que fosse uma coisa mais legal. De repente a gente vai num lugar e daí eu escrevo sobre o lugar e daí eu escrevo sobre papo contigo e tal. Eu, vamos ver, fala aí mais. Dele, a gente podia ir na sauna do teu livro. E daí eu falei, não, peraí, como assim? A sauna do meu livro? Porque tem um conto no livro que tem esse personagem que vai numa sauna, e é o conto mais putaria de todos, assim. E aí eu falei, mas não existe essa sauna, né? Essa sauna está dentro do meu conto. É um conto de ficção que eu escrevi. E ele ficou, assim, sem saber como me responder, assim. Decepcionado. Decepcionado. Porque eu acho que existe essa coisa de tu querer saber se tu querer... aquilo é verdade. Né? É uma coisa meio fofoca até, né? É verdade. E aí enfim, a entrevista ficou super... Bem feito pra ele. Mas, sabe, daí eu comecei a me interessar, inclusive, mais por essa coisa da figura do autor dentro do livro e de atiçar essa curiosidade do leitor. A Lia Luft disse aqui, sempre alguém acha que uma tia da Lia morreu pensando que um personagem do livro da Lia tinha sido inspirado nela. Então, sempre tu achas. Sempre, as pessoas são muito loucas. É a fantasia que as pessoas têm, né? São loucas as pessoas, então acham que ele está escrevendo, que aquela pessoa
eu acho que isso aí sou eu. Né? Imediatamente. Ou aquele personagem, assim, é ele. Não, é ficção. Isso é literatura, não é? Na verdade, Tobias, quando eu falei confessional, acho que eu me expressei mal. Eu queria dizer verdadeiro. Porque aquilo que está no livro é a realidade. Bem isso que tu falou. São as relações humanas hoje cada vez mais se diluindo, cada vez mais rápidas, a partir de aplicativos, a partir de outras formas que não aquele encontro casual ou aquele encontro que tu tem com a pessoa personalmente, né? Então, o que eu quero dizer é que eu acho que, além de, claro, dele ser um livro verdadeiro, muito autêntico, assim, ele é até cru, às vezes. E aí me lembra um pouco um outro autor gaúcho, o Caio Fernando Abreu, que também escrevia sobre essas coisas, mas, claro, tu parte de um ponto de partida, né? Tu parte de alguma ideia, alguma experiência que tu teve, que alguém te contou, que tu visse, mas e aí tu cria em torno daquilo ali, mas para o bom escritor acaba parecendo que até é uma narrativa pessoal, confessional, né? É nesse ponto que eu queria dizer que o livro me passou essa ideia. Diga, Letícia. Espera aí que eu tenho que... Peraí, o microfone tem que microfone chegar para em ti, Letícia. Porque nós estamos sendo gravados, a gente está indo para o mundo inteiro aqui pela internet, olha. Depois vocês podem ver e rever ou falar. Eu estou me aguentando aqui para falar duas coisas. Diga, Letícia, que bom. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu gosto muito de uma frase do escritor turco Orhan Pamuk, né? Que ele fala o seguinte: o segredo da literatura é escrever histórias nossas como se fossem dos outros e as dos outros como se fossem nossas. Então, essa mistura, essa troca, ela é o que faz ser realmente literatura. Por isso que a gente está aqui. Não é porque é um livro confessional, é porque ele fez literatura. Claro. É um livro sobre gente, né? Sim, envolve um mundo novo, que para algumas pessoas pode ser assustador e complexo, mas ainda envolve gente querendo ser feliz. E isso que fez, tanto eu quanto o Daniel Galera, primeiro porque é muito bem escrito, ele é um escritor, e segundo porque ele é totalmente humano e totalmente possível de ser sentido por qualquer pessoa, porque a literatura também é isso, é ensinar a gente a exercer o papel empático, né? É por isso que as pessoas deveriam ler mais. Só quando a gente lê é que a gente se coloca no lugar do outro, né? E o que o Tobias faz, talvez com pessoas heterossexuais, digamos assim, é fazer com que elas vejam como todos nós somos iguais. Mas, mais do que isso, é um livro que emociona qualquer pessoa. Eu terminei o livro dele chorando. E também a gente teve uma situação que eu e o Daniel, a gente estava meio tensos, porque eu nunca vi um júri só de 2 pessoas. E se cada um só gostasse de um livro, né? Meu Deus, então a gente fez a seguinte combinação de todos os livros que a gente tinha que ler, e a gente ficou com 28 finalistas para escolher um só. A gente combinou que ia separar 5, né? E desses 5, então 2, e desses 2, então 1. E o Daniel estava na Alemanha, eu estava em Porto Alegre. E aí a gente fazia uns Skypes tal, e daí eu falei, tá, eu já tenho os meus 5. E ele falou, eu também já tenho os meus 5. Eu falei, mas eu preciso te dizer, dentro desses 5 já tenho os meus 2. E eu também já tenho o meu 1. E ele, eu também. Ele falou, qual é o teu? Eu falei, as coisas. Ele, meu também. E aí era o Sabia disso? Eu fiquei sabendo depois, ouvindo assim. Que legal, Letícia, obrigado. Nossa, ficou até meio bobo de ouvir isso. Obrigado, Letícia. Que Parabéns. máximo, que máximo. E a Letícia estava dizendo agora na entrevista que o Guaraci estava fazendo conosco que é um livro sobre amor. É um livro de amor, é um livro de romance, na verdade. Sobre a busca do amor. A gente está sempre em busca disso, em busca do amor. Sim. Das pessoas se encontrarem, o que é difícil hoje em dia. Eu acho que existiu uma preocupação, ou não é uma preocupação, na verdade, é só o ponto de partida assim, do livro, de ele falar sobre essas relações sem nenhum tipo de reserva, sabe? Sem essa coisa sem a coisa da culpa. Tem um conto que outro que vai falar sobre esses assuntos, mas a maioria dos contos não. Ela fala de uma maneira muito, muito natural e muito... Não sei, talvez seja uma coisa da minha geração. Como devia ser. Eu acho que sim. Sei lá, as pessoas se relacionam desse jeito e ponto, não precisam pedir Eu acho que a perdão. tua geração, as gerações anteriores eram
horríveis, de infelizes, inclusive. Encucadas, né? Encucadas, cheias de É, culpa e culpadas, tabus, né? é, Tabus. tabus. Mas vejam e só que eu me preconceitos. meter mais uma vez. Ai, que bom, Enquanto Letícia. escritora, lendo os livros que a gente tinha que fazer uma seleção para escolher, a gente recebeu esses livros sem nome de autor, sem idade, sem nenhum tipo de referência geográfica sobre esses autores. Tá? A única coisa que eu percebi no livro do Tobias é que o autor, ou a autora, porque poderia ser uma mulher, não é? Nós somos escritores, nosso trabalho é ser outras pessoas, né? É que ele tinha um conhecimento bem claro da geografia e da dinâmica porto-alegrense, né? Mas poderia ser uma pessoa que veio de fora e morou aqui um tempão. Eu nunca pensei que... É que a gente está falando, tua geração... Eu nunca pensei que ele tinha 22 anos quando ganhou o livro. Ele poderia ter 60, ter 50. Eu nunca parei para pensar que ele era um homem de 22 anos. Eu pensei, é um autor que conhece Porto Alegre. E quando eu digo autor, eu estou generalizando, não estou dando gênero aqui. E tanto que, quando eu fiquei sabendo que ele ganhou, na verdade, foi assim, posso contar bem rapidinho? Bom, a gente entregou lá nosso voto. E eu sou bem amiga do Henrique, que é o que estava coordenando todo o processo. Então, eu disse, Henrique, o livro é maravilhoso. Eu quero saber quem é essa pessoa. E ele falou, não posso te contar ainda. Mas quando eu puder, eu vou te contar em segredo. Eu falei, tá bem, assim que tu puder, tu me conta. Aí um dia eu estava saindo de uma aula e ele me ligou e disse, eu posso te contar, tá? Quem ganhou é um gaúcho. Eu falei, olha, até tinha uma certa, né, pista que poderia ser um gaúcho. Daí ele falou, mas tu não vai acreditar que tinha 22 anos, né? 22 anos, 21 anos. E eu disse, não é possível. Ele disse, Letícia, é um dos mais jovens que a gente já teve. Nunca nenhum de nós imaginou isso, entendeu? E muito menos que ele tinha sido meu vizinho, né, gente? A coisa mais incrível, o Brasil inteiro. Quantos inscritos a gente teve no começo? 800 livros para chegar em 28. E graças a Deus não tinha nenhuma identificação, a gente escolheu o Tobias, porque o livro é maravilhoso, é imperdível. Ai, muito obrigado. E nem que chamava Tobias, que eu tenho um filho que se chama Tobias. E quando eu fiquei grávida do meu Tobias, este Tobias morava no meu prédio. E eu cheguei um dia, ele estava com uma bola lá no pátio, brincando, correndo, e eu falei, deixa eu te falar uma coisa, sabia que eu vou ter um menino, vou colocar o teu nome no meu filho? E eu nem lembrava disso, depois ele me disse, mas não põe esse nome. Esse nome lindo, viu? E dá sorte ainda, além dá talento também. E o teu filho é extremamente talentoso também, né, Letícia? Veja, Sina dos Tobias. Eu não gostava do nome, mas hoje em dia, como ele é meio diferente, até acaba sendo meio bom. Acho muito bom. Mas muito obrigado, Letícia. Fico muito contente de ouvir isso. Nem sei o que dizer. E o que as pessoas te perguntam quando leem o teu livro? Ou o que te perguntavam? O que falavam sobre na Flip ou no Brasil, por onde tu andaste no Nordeste? Que curiosidade elas tinham? Essa questão de o quão autobiográfico ele é uma questão que sempre aparece, né? E é engraçado, porque acho que todo leitor tem um pouco essa curiosidade de saber se... e, enfim, eu já falei o que eu acho sobre isso, mas, assim, estou pensando aqui, o que as pessoas têm curiosidade de saber. Bom, o livro está à venda. Nas boas casas do ramo, não. Está na Bamboletras, tem na Bamboletras. Tem também ali na Pocket Store, aqui ali perto na praça, perdão, em frente ao Sheraton. Shopping Moinhos. Shopping Moinhos, exatamente. Tem na Taverna também, na Baleia. Na Taverna, na Baleia. Eu acho que na Cultura tinha uma época, mas... E na Amazon também. Na Amazon, exatamente. Tobias, tu eras um menino leitor ávido, assim, quando tu era criança? A primeira coisa que tu leu na tua vida, o que foi? Monteiro Lobato? Não, né? Não deve ter sido. Harry Potter? A minha família está aqui, acho que eu nem preciso falar. A tua mãe falou que... Mas, Harry Potter foi um marco, assim. Não me lembro qual foi a primeira coisa que eu li. Eu lembro alguns livros que me marcaram, assim. Tipo? O Pendor no Campo de Centeio foi um livro que me marcou muito. Inclusive, bom, enfim. A Educação pela Pedra, do João Cabral de Melo Neto, também. Mas eu era uma criança que lia muito, quando eu tinha uns 9, 10 anos. Depois, quando eu era adolescente, eu comecei a ler um pouco menos e eu fui resgatando, depois que eu entrei
na universidade, essa coisa meio de ler com muita... de devorar os livros e tal. Eu acho que nos últimos 5 anos, cada ano eu leio mais. Hoje em dia, leio meio compulsivamente, assim. Compro livros também meio compulsivamente. Mas acho que esse acúmulo, né, de leituras é o que... Talvez, na hora de responder qual a tua influência maior, eu acho que quando a gente lê um livro, a gente bota um tijolinho ali, né, de... expande o universo, fica um pouco mais humano, não sei. E eu gosto muito desse estilo de vida, sabe? De ler muito. Eu acho E tu não muito sente completo. falta da galera não ler, dos teus amigos? Ou tu tens um grupo de gente que lê? Porque a gente vê que o às pessoal lê vezes pouco hoje em dia, fica um estranho no ninho, né? É. Não, total. Eu acho que até circulando um pouco mais por esse meio, conhecendo pessoas que também escrevem, tu tá num círculo que é meio viciado, né? Pessoas que leem muito, mas eu sei que essa não é a realidade. Inclusive, não sei, a maioria dos meus amigos não lê, sabe? E até eu sou uma pessoa que, quando vou dar um presente, a única coisa que eu sei dar é um livro, sabe? Eu não sei dar outra coisa. Quando tenho um amigo que é designer, eu vou dar um livro que é a importância das cores, não sei o quê, sabe? Mas eu não sei dar uma roupa, eu dou um livro normalmente. E a literatura LGBTQI+, e não sei quanta coisa mais, tu tem acesso a essa literatura? Isso te inspira para alguma coisa ou não? Tu passa batido, tanto faz? Teve alguns autores que eu li que me marcaram, assim, até. Mas até essa questão de a literatura LGBT é um negócio que eu também, hoje em dia, eu não gosto tanto desse termo, porque quando a gente fala a literatura tal coisa, parece que a gente não está fazendo parte da literatura, ponto, né? sabe? Porque assim, qual que é o contrário da literatura LGBT? A gente não fala literatura hétero, nem literatura branca. Então, porque eu gosto de pensar que o meu livro é um livro de literatura e tal. E o próximo livro pode ser que não tenha nada dessa temática. Então, não quero ser um autor LGBT também. Não quer ficar rotulado como um autor eu quero escrever sobre o que né? eu quiser também, né? Então... Vamos fazer perguntas para o Tobias? Deixa eu passar o microfone para quem quiser fazer uma pergunta para o Tobias. Vamos começar pela mãe aqui, quem sabe? A Ângela Jung. O que a mãe não pela sabe? Família. O que a mãe não sabe que quer perguntar? Que medo. Que medo. A Ângela é psicóloga, a Ângela Jung. Está com toda a sua família aqui, seu pai, sua mãe, sua irmã. Uma pergunta em família. Não, na verdade, não sei se é uma pergunta, mas, enfim, eu acho que um livro, ele sempre incita nas pessoas essas questões da fantasia, né, que vocês estavam falando, da Lia Luft, do Tobias, né, e enfim, essa pergunta de o quanto que o autor estava imbricado naquilo, envolvido ou não, né, mas eu acho que esse que é o fantástico do livro, né? Ele poder justamente fazer essa fantasia, criar asas e que as pessoas possam, cada um, fazer as suas próprias fantasias de acordo com o que, para elas, aquilo significa alguma coisa, né? Então, eu acho que é bem importante. Eu acho que o livro do Tobias é um livro que se propõe não, mas ele acaba dando asas a essas questões e fazendo as pessoas pensarem e refletirem sobre uma temática nova, né? E eu acho que bem importante. Assim. Prova disso é o jornalista, esse que ficou enlouquecido Exatamente. com a história da sauna. Aquilo para ele deve ter sido uma coisa muito, essa história muito até magnética, né? Uma fantasia na cabeça dele, que ele queria colocar o guri lá dentro para falar sobre isso, né? Pois é, essa história até eu não sabia, fiquei sabendo agora. Mas, sim, na verdade, ele achou que era uma cena real onde ele poderia, talvez, se inserir, né? Se inserir, talvez realizar alguma fantasia dele, pois entra naquele lugar, sei lá, as pessoas são muito loucas, né? Daqui a pouco tem um parque temático com aquela sauna. Exatamente. Né? Sabe como é que é? As coisas, né, criam asas. Porque as pessoas vêm muito te contar as suas histórias a partir do livro também, Tobias. Como? As pessoas vêm... Bom, eu queria te contar a minha história, tipo assim,
Quem sabe tu escreve sobre a minha história, já que eu não escrevi, não tenho coragem, eu não tenho, não tenho como escrever. Sim, as pessoas vêm te relatar coisas. Sim, isso é uma coisa que tem um lado muito legal, que às vezes as pessoas vêm agradecer mesmo, assim, não agradecer, mas de falar de uma maneira que o livro representou elas de alguma forma, que elas se sentiram contempladas de alguma maneira, que elas não tinham lido algo que tivesse ressoado tanto já. E isso é muito gratificante, assim, quando alguém vem falar isso, tu sente como a literatura está ecoando de alguma forma, né? Claro que tem essas pessoas também que tem muita gente pedir, inclusive para eu ler, assim, lê meu livro, ou enfim, ou escreve sobre tal coisa que aconteceu. É bem, a gente tem que ser simpático, né? E dizer, tipo, não. E em casa, Tobias, quais foram as primeiras reações, assim, depois elas falam, mas assim, como é que o teu livro foi lido em casa, quando tu mostraste para tua mãe, para tua tia? Teve algum estranhamento Eu acho que não. ou não? Eu acho que, sei lá, eu mostrei pra minha mãe gostou muito, pra minha tia e pra minha avó, elas, talvez, algum estranhamento, mas elas também gostaram, não sei, talvez vocês podem falar melhor, mas, enfim, não, eu escrevi meu livro aqui, não tava com nenhum tipo de vergonha ou receio, se não gostassem, paciência, Bom, mas, paciência. né, Uhum. tô aqui fazendo meu trabalho aqui, tranquilo. Eu te pergunto isso porque também a gente vê tem muitos filmes atualmente, sempre houve, mas atualmente tem tido alguns filmes enfocando personagens muito marcantes da nossa cultura, como o Freddie Mercury, o Elton John, aquele outro filme francês também, Me Chame Pelo Seu Nome, que tem até eu lembrei, Tobias, lendo aqui a conversa que o personagem tem com Dor o e pai. Glória, do Almodóvar. O Dor e Glória, do Almodóvar também. Mas o personagem do livro, aqui do conto, ele tem uma conversa muito crua, né? Uma conversa muito complicada com o pai dele aqui, né? E eu lembrei imediatamente desse filme, Me Chame Pelo Seu Nome, que é absolutamente ao contrário. Aliás, a cena, quem viu esse filme deve lembrar, que é a cena mais linda que eu acho do filme, que o menino tem, para quem não viu, o menino tem uma paixão por um escritor que está dentro da casa dele, que veio fazer uma imersão na Itália, ele se apaixona, eles têm uma relação e tal, e o cara vai embora. E aí o menino está sofrendo, e aí o menino vai falar com o pai dele, e o pai ele diz, eu fiz aconteceu isso e tal, foi uma coisa errada. E aí o pai diz para ele, tu fizestes o que eu gostaria de ter feito e não tive coragem de fazer. Então, mas é uma conversa linda. O texto desse livro é muito bonito. Eu vi o filme, li o livro também, que a Tânia me deu. E me lembrou, e aí com um paradoxo aqui, né? Porque aqui o teu personagem ele está em conflito com aquele pai, o pai não entende aquela situação ali. Para falar a verdade, eu li esse livro depois de ter escrito o meu, e achei um livro lindo, realmente. Gosto mais do livro do que do filme, até, Também, se é que dá para comparar. É verdade. Mas, pois é, esse conto que se chama O Pai, que ele é o conto mais, talvez o conto mais confessional, no sentido do tom mesmo. Ele é bem, assim, ele é um conto mais emocional do que os outros. Eu até, na hora que eu estava fazendo o livro, no fim, lá na edição, eu pensei em tirar esse conto, porque ele era, de alguma forma, tinha um tom que eu achava que era diferente dos outros do livro, porque os personagens, normalmente, eles vão vivendo as situações e as relações sem pensar muito sobre o que está acontecendo, eles vão mais do que nada sentindo, e as coisas vão acontecendo e o leitor tira conclusões sobre o que está acontecendo. E esse conto, ele era tinha essa coisa emocional muito forte, era triste, era um tom muito carregado, mas eu gostava dele. Alguma coisa me disse que não, que ele tinha espaço ali. E é engraçado porque esse é o conto que mais ressoa nas pessoas, é o conto que as pessoas vêm mais falar comigo, dizer que se emocionaram e tal. É até engraçado, porque eu penso no livro como
no geral... Como um todo. Né? Não, como um todo, mas o tom que eu acho que o livro tem não é aquele. Não é esse desse conto. As pessoas, esse conto, eu fico, droga, porque eu queria que tu gostasse dos outros. Mas tudo bem, tá tudo bem também. Tem uma pergunta ali, por favor. Como é seu nome? Paulo Petri. Paulo Petri. A propósito, Tudo bom? Primeiro, queria te dar os parabéns. E, pegando esse gancho, há um tempo atrás, a Marta Medeiros escreveu que um texto dela apareceu numa prova e havia a alternativa certa, era uma interpretação que ela mesma erraria, segundo ela. Então, a minha pergunta é nesse sentido, se tu já conversaste com algumas pessoas que te fizeram interpretações bem diferentes daquela tua intenção de colocar a ideia no livro. Eu acho que sim, eu já conversei, e eu acho isso a coisa mais legal, na verdade, de escrever um livro, é que tu passa um tempo convivendo com o livro, relendo, reescrevendo, inúmeras vezes, depois tu não quer mais nem ler nunca mais o negócio, mas vai passando pela edição e tu... bom, no meu caso ali, eu continuei editando o livro depois do prêmio, só que tem uma hora que tem os prazos que tu precisa entregar e uma hora tu tem que deixar o livro ir mesmo. Mas é óbvio que ele não fica nunca perfeito e que a gente, se pudesse editar, a gente continuaria para sempre mudando o que a gente quer. E depois que o livro está pronto, está impresso, ele deixa de ser teu, né? A opinião dos outros passa a valer o mesmo que a tua opinião, né? Se tu acha que a tua interpretação sobre uma metáfora ali vale mais, tu percebe que não, porque né, o livro vira uma coisa. A Letícia já está com o microfone a posto. Eu sou mais tagarela. Mas eu concordo contigo. Uma vez, numa palestra sobre um romance meu chamado Sal, uma senhora levantou a mão e no livro tem um monte de personagens que eu brinco assim com a mitologia grega, o Orfeu, que desce aos infernos por amor, a Cecília fica tecendo, a Penélope tece um negócio para depois desmanchar, então tem 1000 referências. E tem um personagem que sai pelo mundo atrás do irmão tal, e vai viver uma série de situações e quase não consegue voltar, mas no final volta. E ela falou para mim, mas o teu personagem, o Tibérios, é o Odisseu, né? E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, e é mesmo, ela viu uma coisa que eu intuitivamente trabalhei com aquilo sem perceber. Então, o livro sempre é do leitor, né? E por isso que a gente vai ver um filme e ninguém nunca vai achar tão bom quanto o livro, porque nós somos os diretores dos nossos livros, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, ó. Eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, que ela fala assim, a palavra é minha liberdade sobre o mundo, né? Independente de qualquer questão sexual, nossas vidas sexuais aqui não interessam no momento, a gente está falando de literatura e de fazer uma coisa que as pessoas não acham que é tão comum, né? Tipo assim, assumiram a identidade de escritor, né? O que isso transformou a tua vida? Não cotidiana, viajada, palestra, mas assim, como tu te transformou nesse último ano? Assim, o que isso pesou para ti como ser humano? Bom, ou aliviou, né? Na verdade, eu acho que menos pesa, alivia, né? Mas, enfim. Acho que sim. Eu tinha vontade de ser escritor desde que eu era muito pequeno. E, como eu falei antes, assim, eu achava que para ser escritor eu teria que ter uma outra profissão e depois, quando eu estivesse bem financeiramente, eu pensaria nisso, etc. E foi muito estranho, porque quando eu terminei meu livro, eu imprimi ele para dar para... Eu acho que eu imprimi uns 10 para dar para 10 amigos lerem, e um só leu. E depois que eu ganhei amigos, o prêmio, eles foram lendo, sabe? Bem amigos, hein? Mas porque acho que é assim, né? As pessoas, elas não botam fé e eu acho que... Mas nem por curiosidade, né? Pois é. Pô, se a Tânia escrever um livro, eu vou ler o meu pai. Mas é obrigado a ler. Eu escrevi 31 livros, mas eu quero ler. Eu escrevi 31 livros contando os infantis. Sabe quantos meu pai leu? 1.
O do Nelson Sirotsky no ano passado. Ah, bom. É. E ele Santo me de casa ama. não faz milagre. Mas nas minhas aulas, nas minhas oficinas, eu sempre falo para os meus alunos, não, vocês podem escrever o que vocês quiserem, porque ninguém que conhece vocês vai ler mesmo. Fiquem livres, porque isso faz Isso parte. é libertador, né? Isso é libertador também, não é? Sim, mas eu acho que essa coisa, esse aval, porque eu acho que todo mundo que escreve é escritor, né? Mas esse aval Não de tem as muito, pessoas... muito escritor te interrompendo já. Não tem demais. Gente até que não podia estar escrevendo, porque é uma... Bom, isso muitos. Pois é verdade. Desculpa, Letícia. Desculpa. Vai, Tobias. Bom, eu acho que não existem muitos escritores. Eu acho que tem pouco. Eu acho que a gente Não, bons. é um país... bons. Não, tudo bem, mas a gente é um país que lê pouco. E se a gente lesse mais, ia aparecer mais escritores. A gente, não sei, a gente mexe pouco com essa coisa da palavra, sabe? Mas também, claro, que existe muito escritor ruim por aí, né? Tem muita qualquer profissão ruim por aí. Mas eu acho que o jeito como eu me vejo, sabe? Mudou e eu tô gostando muito. Tô querendo continuar para sempre, assim. Vamos ver se financeiramente vai ser viável. Espero que sim. A Letícia consegue, eu também posso conseguir. Mas esse último ano eu comecei a talvez, não sei, me profissionalizar mais nessa coisa de... Porque ser escritor, tu também acaba tendo que fazer esse tipo de evento, tem que ir no Instagram. Não é só escrever, né? Tem são muita várias coisa outras que coisas. cerca. E tem uma disciplina também, né? Tem uma certa... um cotidiano que tu tem que fazer, que tu tem que... Eu Acordar às conheci... 6 da manhã, né, Letícia? E começar a escrever às 6 da manhã. Não, eu até quando eu conheci a Ângela em São Paulo, ela era modelo, eu era ator, e eu fui morar na casa do Caio Fernando Abreu, que era um grande amigo nosso, que eu já falei em outras vezes aqui. E eu via que ele tinha uma disciplina. Ele acordava de manhã, ele tomava café, ele tomava um banho, e ele sentava para escrever. Então, ele sentava de manhã, porque ele preferia, acho que estava com a cabeça melhor, não sei. E isso que ele escrevia para jornal, ele escrevia para outras revistas e tal. Mas eu via que, ali eu vi que um escritor não tem todo esse glamour, assim, que a gente imagina, a Letícia numa banheira de sais, fumando, tomando cálice de champanhe, rica, milionária. Não é isso. Ali eu vi que o escritor... Ali eu vi que o escritor é um trabalhador braçal, como qualquer outro. Então, assim, eu queria saber se tu já está te adaptando a essa rotina, assim, porque também o escritor tem que sair para a rua para ver, para andar de ônibus, para sair na rua, ver, andar no bar, e conversar, ver as pessoas, né? Esse ano, como eu tô tendo esse luxo, assim, de poder ter muito tempo livre, etc., eu tô muito botando em prática isso de tentar escrever todos os dias e acordar cedo, mas eu comecei a ver que às vezes tu se depara com uma página em branco e... Bom, eu tenho alguma dificuldade de planejar o que eu vou escrever, mas às vezes tu acorda, vai tentar escrever e não sai nada. E trabalhar com criatividade é difícil também, porque muito difícil. não é matemática. E aí, mas ao mesmo tempo, essa coisa de se debater e não conseguir escrever, também é escrever de alguma forma, também é o teu processo acontecendo, mas não é... Olha só, tu já leu? Eu esqueci o nome do autor agora, que vergonha. O autor israelense maravilhoso, o Amos Oz, tá? Tu leu o livro dele, Do que é feita a maçã? Alguém Não. leu? Recomendo para todo mundo. É um livro sobre muitas coisas. E ele conta que quando ele começou a escrever, ele vivia num kibutz, né? E ele, então, publicou alguns contos e tal, e aí ele trabalhava de sol a sol, como todo mundo, com as mesmas tarefas no kibutz. E aí, um dia, então, começaram a reconhecê-lo como um escritor. Então, ofereceram para ele que, pelas manhãs, então, deram uma sala sozinho, kibutz, todo mundo sempre junto, onde ele podia escrever. E que ele se sentia desesperado quando, numa manhã, ele não conseguia escrever nada e ficava olhando para aquela folha em branco. Porque ele olhava e via todo mundo trabalhando e produzindo no kibutz, e todo mundo colheu, todo mundo plantou, e todo mundo ordenhou as vacas, e eu não fiz nada. E ele começou a fazer a seguinte comparação. Mas e se eu tivesse uma ferragem e tivesse na frente de um balcão e não entrasse nenhum cliente durante a manhã inteira, eu não estava trabalhando também? Então, a gente fica ali esperando, né, a nosso cliente. Exatamente. Tem uma moça que quer fazer uma pergunta ali atrás da Letícia. Boa noite, meu nome é Gisele.
Tobias, eu queria te perguntar uma coisa assim que eu fico pensando, como é ser um escritor no Brasil, né? Porque às vezes a gente vê assim pessoas de outros países, né, e super valorizado um escritor, e no nosso país isso não é tão valorizado, né? Às vezes a gente pensa assim como em outros países isso é, né, às vezes uma referência de uma profissão, e aqui às vezes a pessoa é muito desvalorizada. E também assim, por exemplo, tu falou que esse prêmio, né, que tu ganhou, ele fez com que tu desse um salto, né, pudesse viajar, pudesse, né, ganhar dinheiro, enfim, essa possibilidade toda. Mas e quando a gente pensa num país onde tem tantos escritores que não ganham prêmios, como é que eles se viram? Como é que um escritor hoje vive, sabe? Porque nem todo mundo tem uma família que pode ajudar, né, que pode investir, que pode, né? E como é essa realidade, então, né? Olha, eu acho que a maioria dos escritores não tem possibilidade de se manter só da literatura. Claro que quando a gente pensa viver só da literatura, a gente pensa imediatamente nos direitos autorais, mas eu acho que existe toda uma coisa que vem junto, né? Oficina, ou até ser professor. Tem essas coisas que vêm junto com a literatura que podem ser o que mantém o escritor. Mas eu acho que o prêmio me economizou uns 10 anos, assim, porque a maioria dos escritores precisa se lançar, não sei, ou numa editora pequena, independente. Existe muita gente que eu tinha, quando eu terminei de escrever o livro, eu mandei meu livro lá para a Companhia das Letras, @gmail.com, achando que um dia eles iam me responder. Óbvio que eles nunca vão me responder, porque eles devem receber não sei quantos e-mails assim por dia. E a gente está a gente está saindo de uma crise editorial muito grande, assim. Então, o escritor brasileiro o livro no Brasil, de uma forma geral, já está difícil de vender, o de escritor brasileiro mais ainda. E sim, fora do país, vive-se de direitos autorais, né? Aqui tem muita gente que é gênio, sabe? Tem muita gente que é muito melhor do que pessoas de fora aí, e que, não sei, vai ter uma vida super modesta. Existe essa coisa super de, o escritor, ao mesmo tempo que ele é visto como essa coisa meio nobre, né? O lugar que ele tem na sociedade, ele não é aquela referência no Brasil de pensamento, sabe? Como é nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um público leitor muito maior. Então, é complexo. Eu acho que é uma coisa para pessoas que amam isso, sabe? Senão, elas não estariam escolhendo medicina, talvez. Mas eu acho que para a maioria das pessoas é um caminho longo, difícil, que pode não dar certo, meio arriscado, que envolve sorte, que envolve contatos, sabe? Não sei. E um prêmio nesse momento para ti, no teu primeiro livro, ele pode se tornar um peso? Ou seja, se depositam, né, uma cobrança, deposita muita cobrança em cima de um cara que tem um livro de estreia que acontece. Quer dizer, fica esperando, o que será que ele vai fazer depois, né? A gente já viu que outros escritores começam assim também. Algum momento foi peso para ti isso? Significou um peso? Agora eu tenho que fazer uma coisa melhor do que essa? Acho que eu estaria mentindo se eu dissesse que não, porque sim, é um negócio que eu penso, porque antes nunca ninguém tinha lido nada que eu escrevi, agora as pessoas de alguma certa forma têm uma expectativa, mas eu tô pensando muito, pelo que eu tô escrevendo, de ir contra essa expectativa mesmo, assim, de fazer uma coisa bem diferente do que eu fiz até agora, não sei, experimentar um pouco mais. Eu tô escrevendo um romance que ele tá mais ou menos numa fase final, mas que eu ainda tô reescrevendo muito ainda, que ele é narrado a partir da galeria de fotos de um celular. Então ele tem muito essa linguagem da internet, dos memes, enfim, de conversas de WhatsApp, e é uma coisa que eu estava tentando. A coisa do celular e da internet toma muito tempo da nossa vida, né? Isso é uma coisa que eu ficava pensando. A gente chama comida pelo celular, a gente se comunica com as pessoas pelo celular, e às vezes nem
sei lá, não encontra a pessoa pessoalmente porque já falou pelo WhatsApp, então já foi. A gente chama Uber e é tudo meio que a gente vive por ali. E eu achava que isso tinha espaço na literatura, né? Tinha um mar de linguagem para ser explorado aí que ainda está meio que correndo, a literatura ainda está correndo atrás em abarcar isso, né? Então era um negócio que me interessava. Vamos ver até onde vai. Mas eu comecei a ler umas coisas também sobre metaficção, autoficção, que eu estou fazendo meio que uma mistureba. Vamos ver o que isso vai dar. Mas eu acredito que sim, existe um pouco esse peso, mas talvez seja bom até para me dar uma... De incentivar, né? Exercitar. Cobrar mais. Porque é muito moderno isso, essa linguagem é a linguagem de hoje, a linguagem nova, né? Dessa geração, exatamente. Quem é que queria fazer outra pergunta, por favor? Diga. Ela vai lhe alcançar o microfone. Oi. Estou escutando com muito interesse. Um jovem de 21 anos que ama a literatura, ama os livros. Que raro. Que raro. É bem raro mesmo. Infelizmente, eu sou de outra geração. A mim me ensinaram. Não me ensinaram. Eu vivi amando os livros. Para mim é muito difícil ir à internet e ler os livros como faz, por exemplo, o meu filho. Ele não tem espaço na casa, economiza dinheiro, mas para mim o livro, tocar o livro, não digo cheirar o livro, mas ter o livro que envelhece junto comigo é muito importante. Então, eu me sinto emocionada escutando um jovem que sente isso. Acho Maravilhoso. que tu és muito tímido. Diga seu nome, por favor, que a nossa amiga ela é nossa freguesa de caderno aqui do Instituto Ling. Nívia Katz. Sim. E eu não sou brasileira. E fico muito surpresa de ver que pouco se lê nesse país e que as livrarias fecham e que a gente não chora com isso. É verdade. É verdade. Mas eu assim, realmente, eu acho que encontrar pessoas que são apaixonadas por livro está cada vez mais raro. E o livro compete, né, com tantas outras mídias, outros espaços de informação, mas para mim não tem nada que seja tão completo quanto o livro, né? Esse exercício de imaginação, de imersão que um bom livro traz, né? Eu acho que o livro ele tem essa coisa de ser um pouco mais difícil do que tu sentar e ver um filme ou ver uma série. Ele exige um pouco mais, mas isso que torna ele recompensador, né? Isso que faz com que as pessoas que leem sejam um pouquinho mais humanas que os outros, talvez. Não espero não ser pedante falando isso. Não, mas eu acho que sim. A Letícia tem um livro que é a Ponte sobre Telemia. Eu uso essa palavra ponte. O livro é uma ponte, né? Os livros são pontes que nos levam para o mundo, nos fazem ir longe através de uma leitura. Eu amo os livros, sempre amei, tenho os meus livros ao meu redor, assim, alguns eu tenho muito ciúme deles. O teu livro, o que tu me autografaste no lançamento, me roubaram. Eu até fiquei feliz, eu acho que bom. Então, que gostaram do livro, porque não, assim, Ela do não nada, sabe. sumiu. Eu achei que estava com o Ivan, achei que estava com não sei quem, com o Dudu. Não estava com ninguém. Então, o livro autografado pelo Tobias. Mas eu disse, bom, no fundo eu adorei. Se ficaram com o livro é porque gostaram, devem ter lido, aí comprei outro. Então, pronto. Tomou um rumo aquele, então. Aquele tomou um rumo, não importa. Como a menina que roubava livros também, né? Que chegava. Diga lá, querido, o teu nome? Eu sou a Kênia. Oi, claro, agora sim, estou te reconhecendo. Eu queria fazer um comentário, não uma pergunta. Mas, Tobias, eu acho que é assim uma bênção a gente conhecer uma pessoa com esse início de carreira.
E eu tenho um filho que formou, como tu, em comunicação, né, ou estudou comunicação, e ele teve até 4 meses atrás trabalhando como consultor em agências de propaganda. E hoje ele está lá no Fantasma da Ópera, já substituindo o principal, um dos principais personagens. E eu fico assim encantada como é que certas vidas, certas pessoas têm, num momento para o outro, uma explosão de talentos. E que como nós, familiares dessas pessoas que imaginam sejam seus familiares, ficam encantados de participar, sabe, dessa coisa que é tão rara entre nós, né? Uma pessoa que se prepara para uma carreira, daqui um pouco ela tem uma outra escolha, e não é aquela escolha medicina, administração de empresas, né? É uma escolha de enorme risco e de encantamento, de transformação de cabeças. Então eu fico emocionada de conhecer pessoas como tu, com esse início tão promissor, tão maravilhoso. Eu vi a palestra aqui da Letícia, numa outra, sim, e a carreira dela, né? O pai, a formação, aquela explosão, tem que escrever. Agora a Lia também, né? Então parece uma coisa que tu não escolhe mais, né? Ela que te escolheu, né? Essa atividade, esse talento te escolheu. É como alguma coisa que tu tem que realizar e dar conta, porque está aí dentro de ti. Tá? É isso que eu queria te colocar. Muito obrigado. É exatamente isso. E a gente vê, eu vejo, assim, a gente se relaciona muito com jovens hoje em dia, e a gente vê, para mim, um escritor, ele era uma coisa muito difícil de se realizar essa carreira, né? E hoje em dia a gente vê que as pessoas, elas parecem que elas têm uma coisa muito mais premente dentro delas, assim, né? E não é desejo que tu falaste. É, né? um desejo, né? É. E os jovens, a gente vê que eles se arriscam mais. Claro, é da juventude se arriscar, ser transgressor, e a luta e tal, né? Mas a gente vê que hoje em dia essas coisas aparecem, parece que afloram mais rápido, não sei. Eu conheço um menino com 30 anos que é diretor de um banco em Londres, é um gaúcho, e a gente fica bobo de ver aquilo. Tem uma menina aqui em Porto Alegre que ela vai dançar na Broadway agora, a filha da Lenira Fleck. Então, tu vê coisas assim perto de ti, o Tobias, a gente vê coisas muito próximas da gente, dessa juventude que vem vindo aqui, que parece que já nascem com um outro chip, uma outra, já está sabendo outras coisas que a gente não sabia, né? Eu fico impressionado, assim, a gente vê nossos netos, que eu e a Tânia temos, eles já mexem em tudo, assim, parece que já sabem que tem que fazer assim com o dedo para ver. Então, eu acho que isso, já nasce já nasce assim, né, com aquela coisa dos dedinhos, assim. Pega o microfone, por favor, por favor. Parece que é um mérito, não é um mérito pessoal, e sim um mérito geracional. Eu discordo um pouco, porque a nossa cantora lá, que todo mundo ama, a gaúcha, do cabelinho curtinho, me deu um branco agora. Elis Regina? Deve ter dito a mesma coisa dela? Não, claro, porque lógico. É muito difícil a pessoa, a gente, assim, ó, para cada pessoa que realiza a sua necessidade existencial, seja ela qual for, ser professor de escola e ser feliz, ser um escritor, ser um cineasta, ser bailarino. Tem milhares de pessoas que não realizam, que vivem uma vida básica, praticamente medíocre, né, com pouca satisfação pessoal. Então, eu acho que o que o Tobias está tentando fazer, ele tem talento. Tem muita gente que quer e não tem o talento, né? Mas tem 3 coisas, né? Aquela coisa do Mazel Tov. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e preparado para aquilo. Agora, se você tiver essas 3 coisas, determinação vai longe. Mas a maioria das pessoas também não consegue ter essas 3 coisas. Então, eu acho que ele é um caso que merece muito aplauso, porque muita gente quer, mas não executa, né? Fica lá, sei lá, fofocando no celular, vendo um filme, né? É difícil conseguir vencer determinadas barreiras. Não, eu concordo contigo, eu acho dificílimo. Na nossa profissão, por exemplo, de jornalista, antigamente era uma coisa, sabe, transcendental. Tu conseguir escrever, tu conseguir entrevistar. E eu posso te garantir que continua sendo transcendental, porque não é fácil. No mercado atual literário, o Tobias, além de ganhar um concurso muito importante, ele ganhou um concurso que publicava o livro dele.
porque nos últimos 3 anos o mercado editorial brasileiro sofreu um colapso tremendo, entende? E não é culpa só dos leitores. Daí a gente, não chora que as livrarias fecham. Também é culpa dos editores, que apostaram arriscaram a sua vida das suas editoras, deixando grandes livrarias, redes de livraria como a Cultura e a Saraiva dominar o mercado brasileiro, né? Então, tudo é um contexto, mas dentro de um contexto tão difícil, fazer o que ele fez e merecidamente estar onde ele está, merece todo aplauso mesmo. Né? Não, com Ai, certeza. gente, vocês são uma plateia muito querida. Eu vou querer vir no Instituto Ling agora sempre. Deixa eu dar isso aqui, eu estou muito Pode voltar. Mas eu acho que todo mundo tem alguma coisa dentro de si que... Talvez se eu seguisse qualquer outra carreira, um dia na vida, a vida ia dizer, não, mas espera aí, faz aí o que tu realmente quer, o que tu ama. Claro que eu não larguei tudo, né, para ser escritor, eu não larguei o emprego, não larguei a faculdade, mas eu acho também que não sei se por sorte ou por estar no lugar certo na hora certa, mas acho que uma mistura de algumas coisas. Não foi uma coisa que para mim, sei lá, não foi uma coisa que não me surpreendeu ou que eu pensei, uma hora isso vai acontecer, sabe? Foi uma coisa muito uma coisa que me emocionou muito, que me deixou muito muito feliz de realmente realizar um sonho cedo, sabe? E acho que isso realmente não é todo mundo que consegue. Tem mais uma pergunta ali atrás. Meu nome é Bernard. Eu estou ouvindo como é difícil hoje de viver do trabalho intelectual. Mas toda regra tem uma exceção. No final dos anos 80, eu fui convidado a escrever uma crônica no jornal NH e me ofereceram um pagamento para isso. E como eu era novo na matéria, eu fui visitar o Luiz Fernando Veríssimo e perguntei o que você acha razoável de ganhar com isso. Como? Ele disse. Até te pagam? Eu não pedi, raro. Me ofereceram. Isso raro. Foi no final dos anos 80. Nesse meio tempo, eu tenho escrito mais para mim, especialmente em rima, da forma de limericks. Tanto para mim como para grupos de amigos lá na URGS, na Universidade de Terceira Idade. Mas isso é outra história. Obrigada. Existe essa coisa de as pessoas acharem que quem é artista está fazendo um negócio por amor, né? Que porra, dá raiva, né? Quando vem, escreve aí, etc. Porque acho que os artistas têm que tomar essa posição mesmo de dizer, não, peraí, isso aqui é meu trabalho, se tu quiser que eu escreva um texto, me paga, ou não sei. É a única coisa que eu tenho pra te vender, mas fazem né? muito isso, sabe? Fazem muito isso, assim, de pede um texto, em cima, quanto é? Como assim? Não, vai colaborar comigo. Como colaborar? Eu tô te divulgando. Tá entendendo? Acho uma falta de respeito. Uma falta, exatamente. Uma falta de respeito. Que mais perdem. Isso é sempre beneficente para eles, né? Nunca é benefício da gente, né? É difícil muitas vezes. Mas a gente tem aqui eu quero dar parabéns ao Instituto Ling, porque o Instituto tem o maior respeito por todos nós verdade. E pelos convidados, inclusive. Parabéns, hein, Laura? Verdade, porque eu acho isso uma... Não, eu só queria complementar. Ângela, Ana Paula. Ana Paula, desculpe, Ana Paula. Que eu conheço o Tobias desde que ele nasceu. Sim, é própria tia. Então, eu concordo com o que a Letícia falou, que não é uma coisa geracional, acho que é uma coisa muito do Tobias. Eu acho que ele é diferenciado, sempre foi. Não é porque ele é meu sobrinho, mas ele é muito inteligente. Ele sempre foi muito curioso, muito. E ele sempre foi muito interessado pelas palavras. Eu lembro que ele era pequenininho, lá em Torres, na sacada, olhando as antenas. Ele disse, que antenas peculiares. Ele era muito pequeno para usar aquela palavra. Então, assim, quando alguma palavra que ele não conhecia, ele buscava o significado, ou pesquisava, ou perguntava, e ele ficava com aquilo na cabeça, esperando a primeira oportunidade para usar aquela palavra nova. Então, eu acho que, assim, esse exercício de palavras sempre foi uma coisa, acho que, nata.
Tá? Eu acho que isso contribui também para a carreira de escritor. Além disso, ele é uma das pessoas que mais lê, que eu conheço. Ele nem comentou ali, mas eu acho que a média de livros é o quê? 1 a cada 3 dias, né? Talvez, é uma não coisa, sei. é muito, assim. E tá, eu ia falar das palavras. Eu leio um por semana. E ele sempre... Um por semana. Vamos ver quem é que ganha. Mas a gente tem que ter tempo, E tem que acho se que- dedicar, não é? Também a leitura. Também. Aí que tá. E ele também sempre foi muito interessado por atividades culturais. Sim, eu lembro que levava ele bastante ao teatro, levava ele bastante ao cinema. E não é só ir ao cinema, ele comprava a pipoca e um suco, água, e não podia conversar no filme. Eu queria ficar conversando, ele disse assim, não, a gente veio aqui para ver o filme. Tá Ele era certo, né, pequeno. Ana Paula? Tu queria Então, papo, assim, né? eu queria papo e ele queria mergulhar naquilo. Então, eu acho que ele sempre foi muito observador também. De, se ele está no cinema, se ele está no teatro, se ele está lendo um livro, de tentar absorver Focado, né? o máximo. Então, não é uma coisa assim superficial que a gente vê muitos da É um geração. exercício também, que não é, Tobias? É um tudo exercício muito rápido. da Acho que é uma vida, coisa né? de se aprofundar, de fazer uma análise. Eu acho que isso tudo, botando assim no liquidificador, dá o Tobias. Bom, acho que com esse testemunho familiar, não consigo negar mais. Nada. Não, eu só ia falar também, complementando na Paula, que o Tobias também ele tem interesse pelas histórias das pessoas, né? Histórias de vida das Isso pessoas. é o básico E do isso escritor, né? exatamente, isso é o... História dos outros. Né, ele gosta de conversar com a minha mãe, com meu pai, enfim, com as pessoas da família, com amigos, com pessoas de todas as idades e tem curiosidade de saber daquela pessoa, como vive, o que faz. Isso tudo, enfim, né? É uma formação. Claro. Tá bom, família. Deus de falar bem de mim, Tá, já tô ele- ficando tá, vermelho. tá. Daqui a pouco eu apoio. Não, os teus projetos, tu já mudaste algum projeto? Às vezes a gente... outro dia eu lendo que o Raduan Nazar disse, não vou mais escrever nunca mais. Ele que escreveu coisas tão maravilhosas, Lavoura Arcaica, Copo de Cólera, né? Então ele escreveu coisas tão lindas. Lavoura Arcaica foi um dos livros mais fantásticos, assim, mais maravilhoso que eu já li, de me encantar com aquela história, com as palavras, mas ele disse, não vou mais escrever, pronto. Eu acho que ele achou que tinha chegado no seu limite. Tu achas que tem limite quando tu estás começando? Eu estou falando lá no final, do outro lado, né? Não, acho que, bom, Raduan Nassar tem essa obra, sei lá, 3, 4 livros ali que são tão bons que não precisa mais fazer nada mesmo, mas ele tem a sua fazenda lá, vai lavrar a terra dele. Tipo, eu acho que ele, talvez ele tenha cansado do negócio, mas eu acho que não, acho que é uma exploração que... Eu acho que ele continua escrevendo ainda, escondido. Talvez, bom, se não continua, se escrevesse, poderia fazer obras tão boas quanto a que ele fez. Eu acho que o meu interesse, assim, se pensar numa coisa, um projeto literário, que, enfim, ainda é uma coisa muito distante para mim, né, que só tem um livro, mas eu tenho a impressão de que, pelo caminho que eu tô seguindo, que eu quero fazer muita coisa muito diferente uma da outra, assim, que eu quero explorar várias coisas diferentes e que eu não quero fazer sempre o mesmo livro ou buscar uma voz para tentar sempre... Ficar no mesmo tema. Assim, tem ótimos escritores que fazem isso, sei lá, tem o Philip Roth, por exemplo, que faz isso, que ele escreve com a mesma voz sempre e tem, sei lá quantos livros, 50 livros. E segue os personagens, cada personagem. Eu acho que eu me interesso mais por uma coisa de sempre buscar uma pira diferente, assim. E eu gosto dessa ideia. Eu acho que experimentar é legal, é bom. Pode experimentar também um roteirista de cinema, já que tu gosta tanto de cinema, né? Não sei se eu entendo muito dessa linguagem. Não. Acho que não. Escrever uma novela tão moderna. Tá, por favor, diga. Eu vou debater. Ai, querida. Eu vou debater. Se bem que Philip Roth tem seus personagens, continua a sua história. É um escritor universal. O mundo que ele nos conta atinge a todo mundo. Na Rússia, no Brasil, no Equador,
e em qualquer lugar. E eu, pessoalmente, sempre descubro nele, e uma pena que ele já morreu, coisas novas. Não importa que seja aquele personagem que ele vai seguindo. Eu não concordo. Para mim, Philip Roth é universal e suas histórias são infinitas. Os personagens são os mesmos, mas as histórias... Mas eu não tava falando mal dele, eu estava citando ele como um grande escritor que na minha visão, encontrou uma voz, que encontrou a mágica dele, né? Encontrou uma coisa muito valiosa e seguiu sempre por um caminho meio parecido. Bom, acho, talvez eu esteja errado, mas até ele é um exemplo de um cara que ele também parou de escrever, né? Ele morreu, mas ele tinha ficado uns 5 anos que ele disse que ele tinha se aposentado, e ele falava que escrever era um inferno, né? Que ele continuava escrevendo com muita experiência, mas que sempre era uma tarefa meio torturante de ter que conviver com o livro sozinho e essa coisa muito solitária. E ter que desvendar o próprio livro, etc. Até tendo a experiência de escrever um romance, uma narrativa mais longa, eu tô vendo umas coisas que eu realmente não sabia, não esperava. Escrevendo conto, quando tu tá escrevendo um conto, tu fica com uma ideia na cabeça, tu vai lá em um período curto de tempo, e claro que o conto precisa de muitas demãos e muita reescrita para o exercício de linguagem ficar o mais apertado possível. Mas o romance é um negócio que é grande, é uma história que é longa, então tu precisa, ao mesmo tempo, estar prestando atenção no que está acontecendo naquele momento na narrativa, e ao mesmo tempo ter uma visão afastada para entender o negócio como um todo, sabe? Não só o que vai acontecer no final, mas a coisa no final tem que estar conectada com o do começo, com o do meio. E é engraçado, tem uma amiga minha que também escreve, a Juliana Leite, que ela fala que bom, ela é romancista, né? E ela diz que ela só sabe sobre o que ela está escrevendo quando ela já começou a escrever. Ela não consegue planejar tudo. E quando ela... De repente, eu estava escrevendo esse romance, e no meio dele, ou enfim, chegando mais pro final, eu tive alguma chave virou ali que nossa, mas espera, eu acho que eu já estou entendendo o que eu estou escrevendo. E daí eu comecei a escrever. Eu estava escrevendo num ritmo meio lento, e eu comecei a ficar muito pilhado e querer escrever. E eu vi que essa coisa do romance, como ele é uma narrativa mais longa, ele te demanda muito mais esforço, e ele te recompensa mais também, porque depois que tu entende isso, que o negócio se fecha, se entrelaça, a recompensa é maior. Eu acho que talvez o leitor tenha uma experiência assim, quando a gente lê um livro muito grande, né? E às vezes a gente está sempre numa história e não sei, quer largar o livro, ou aquela história a gente já... Depois a gente chega no fim e aquilo, não sei, nos marca mais do que os livros mais curtos. Eu não sei se isso... Eu tenho um pecado, não é um pecado, mas enfim, eu confesso, nunca consegui terminar de ler Ulisses, do James Joyce. Consegui? Consegui. Não. Tu já leste Ulisses, querida amiga? Já, sim? Nilva? Jamais? Pois é, agora eu vou ler o Ulisses. E me traz esse Ulisses aqui que agora eu vou ler. E me dá isso aqui. Aí eu pego, quando eu vejo, já peguei outro livro, deixei aquele de lado, fui lá buscar outro, já li 2 ou 3, e Ulisses ali me olhando. Desisti. Sabe que eu estou lendo o livro do Leonardo da Vinci. Ai, que é o máximo. E é um livro tão difícil de ler. Eu achei que era uma coisa facílima de ler aquilo. Adoro o Leonardo, conheço todas as obras. Já fui em vários museus do mundo, já fui até a Santa Ceia, já fui ver. Gente, é muito difícil de ler aquele livro. Por causa da criação. Por causa da criação. Aí eu fiquei vendo e pensando em ti também, assim, é uma narrativa longa,
E são muitas pesquisas, são as mais novas pesquisas em cima dos cadernos que a Rainha Elizabeth ficou e o Bill Gates também, em cima daqueles cadernos dele, né? Então aí tu vai vendo que a criação daquelas coisas, tudo tem um significado, e aí tudo remete a uma outra coisa e os porquês daquelas coisas. E é um livro tão difícil, gente, agora que eu passei da página 100 e poucas, porque 120 eu acho que eu tô, e eu tô há meses lendo esse livro, porque eu quero ler, daí eu volto lá para ver aquela, isso aqui, não sei o quê. Sabe, é muito difícil. Tu não falou que era tão difícil. Eu li, não vou até te humilhar, mas eu li. Tu lesse rápido. Tu lesse o meu, inclusive. Exatamente. Ele comprou, me emprestou. Marcado, e eu fui ler e disse, isso aqui realmente, isso aqui é importante. Eu risquei todo o livro dele. E aí eu fiquei vendo essa coisa da narrativa longa e dos detalhes que compõem um livro, né? Gente, eu acho o escritor, para mim, uma peça de uma interrogação, a pessoa consegue fazer isso. Eu só queria, antes de encerrarmos, eu queria dizer que dia 6 de setembro, a Ana Paula Terra Machado, que é uma psicanalista super legal, gente maravilhosa, ela vem falar sobre dor no corpo, dor na alma. Então, tu conhece a Ana Paula, né? Sim, ela é o máximo. Então, ela vai falar sobre as dores que afligem a alma e que se refletem no nosso corpo. É muito interessante. Também, dia 11 de outubro, vem o Mauro Castro, que é o Mauro Taxitramas, transportando histórias. Ele que tem um táxi, ele é um espetáculo. Ele conta as histórias mais fantásticas do mundo. Então, ele vai nos conduzir assim pelos seus caminhos. E dia 8 de novembro, quando a gente encerra o nosso ano de Café no Ling, mas o ano que vem tem mais. Vai ser às quartas-feiras, né, Laura? Nós vamos mudar o dia, em vez de sexta, quarta. A Tânia Bian vai estar aqui, que é uma professora de história, magnífica. História da arte. O protagonismo da arte no mundo atual. Então, vocês sabem que o Café no Ling é sempre, este ano, às sextas, às 19h30, e que hoje nós tivemos imenso, grande prazer em trazer o Tobias aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Tobias, pela tua presença, os aplausos do público. Não, para encerrar, para aí, agora tu que vai encerrar. Não, muito obrigado, muito contente com esse público super querido e veio bastante gente, né? Fico contente. Eu lembrei de uma frase do Philip Roth, inclusive, que ele dizia que quando tu lê um livro e quando tu demora mais de 2 semanas para ler um romance, tu não leu nada, na verdade, porque até fica esse questionamento para ti, tá demorando meses aí, porque então tá bem, Ivan, depois a gente fala. Ele dizia que tu tem que de alguma forma imergir no negócio para conseguir concatenar tudo, se lembrar de tudo, etc. Claro que isso não é uma lei universal, né? Mas eu acho que talvez consumir o livro de uma forma, mergulhar no livro é uma coisa muito legal, assim. Acho que vale muito a pena. E, ao mesmo tempo, claro que alguns livros são muito difíceis. Como Ulisses. Talvez, mas como é que tu conseguiu? Quanto tempo tu levaste para ler Ulisses? Eu acho que uns 2 meses. Mas, enfim, é um negócio que Ulisses é um livro que ele tem sua dificuldade, não é para qualquer leitor, mas ele é só um livro também, né? É um negócio pelo vocabulário, pelas palavras, por tudo aquilo. Ninguém vai entender tudo de primeira, talvez até tu precise. Eu li junto com um guia, inclusive, tem um guia do Caetano Galindo bem bom, do Ulisses, mas tu não vai entender tudo, tu vai absorver alguma coisa que, enfim, depois tu vai ver que vai valer a pena, talvez se tu emergir mais, tu lê de novo. Ele tá lá, eu não joguei fora, ele tá lá. Então, eu acho que vale a pena. Mas... Vou ler com o guia, pois agora eu adorei esse guia. Mas eu queria agradecer muito, muito contente, foi muito legal o papo. Tem mais uma pergunta? Diga. Sobre esse assunto dos livros, eu tentei ler Van Gogh, um livro que é das cartas que ele escreveu ao irmão dele. E por mais... Cartas ao Theo. Cartas ao Theo. Por mais que eu ame as obras, ame ele e tudo, eu achei muito difícil ler também. E essa questão do tempo de ler livro, eu concordo contigo. E eu acho, assim, que às vezes a gente passa na livraria e um livro chama atenção e aquele livro é aquele livro para tu ler naquele momento. Como às vezes tu compra 10 livros na Amazon e passa o tempo de tu ler e aquele livro fica lá e outros vêm, outros vão. Então eu tenho uma regra para mim que é, eu começo a ler o livro. Se eu não estou me encaixando no livro, não é o momento para eu ler esse livro.
eu parto para o outro. Então, acho que a regra das 2 semanas é uma boa regra. Ótimo, muito Exatamente, obrigada. obrigado. Uma boa noite a todos. Muito Boa obrigada, noite, muito família, obrigado. por terem vindo. Que Até. amor. Até a próxima.